Boa noite, pessoal. Tudo bem? O nosso trabalho é sobre interfaces para dispositivos móveis. O nosso grupo é composto pelo Guilherme, pelo Pedro, que sou eu, e pelo Richard. A crescente demanda de dispositivos móveis utilizados na atualidade, né, se dá principalmente pela grande capacidade de funcionalidades, né, e de aplicativos que estão disponíveis no mercado, né. Cada vez mais aí, durante os últimos anos, veio crescendo na questão de celulares, smartphones, né, e tablets, que são os principais aparelhos de dispositivos móveis, né, porque a gente também tem outros ali, alguns dispositivos embarcados que também se encaixam nessa linha, né. A interface, então, dentro dos dispositivos móveis, possui um papel muito importante, porque como geralmente são usuários finais que utilizam, né, os dispositivos móveis, quanto melhor a interface, né, melhor será a comunicação do usuário e também a utilização dele no sistema. Com essa crescente demanda aí dos dispositivos móveis, cada vez mais populares, o grande problema que eles apresentam é o tamanho de suas telas, né? Por serem portáteis, não existe muito espaço em sua tela para que seja desenvolvida uma interface maior. Baseado neste problema, iremos citar alguns padrões de navegação para interfaces móveis que acreditamos ser essenciais para uma boa experiência do usuário, em relação a padrões de menus, navegações, tamanhos e de proporções. Quando a gente vai desenvolver uma interface para dispositivos móveis, a gente precisa tratar alguns conceitos de usabilidade, que são eles ser eficiente no uso, ser eficaz, ser seguro, ter uma boa utilidade, ser fácil de aprendizagem para o usuário, né? E fácil de memorizar. Como existe uma gama de aparelhos disponíveis no mercado, tem alguns desafios que a gente precisa cuidar, que são questões de tamanho de tela, questões de sensores e a de ajustes de tela também, que para cada aparelho pode ser tratado de uma forma diferente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os padrões de interface. Geralmente eles são feitos no processo de desenho de interface, né? São aplicados nessa etapa. E eles têm são considerados, né, soluções recorrentes para problemas comuns e já conhecidos. Se destacam já por ser práticas que são geralmente bastante já usadas no mercado. Agora falando sobre um pouco sobre os padrões de interface, a gente tem aqui o menu hambúrguer, que ele é um padrão bem conhecido, pensando na questão de otimização de espaço. Ele permite ocultar a navegação nas margens da tela e revela somente após o usuário clicar no ícone, que geralmente são três barrinhas. Em dispositivos Android, ele geralmente é muito usado, amplamente usado, e em iOS é muito pouco, já que ele pode ser confundido com algum elemento do sistema. Daí, geralmente não se utiliza esse padrão. Pausar. E a vantagem dele é que a gente pode criar um grande número de opções de navegação num espaço bem pequeno. Outro ponto positivo é que o layout fica limpo e também não interfere em outros elementos de navegação. Outro padrão disponível é o painel de abas. Esse padrão é um exemplo de intervenção que já vem do lado dos desktops, já é bastante conhecido. Ele possui poucos itens e oferece uma maneira mais fácil de tu controlar de qualquer lugar o aplicativo ou até mesmo o site, né? Algumas vantagens é a facilidade na percepção. Visualmente, seus ícones, etiquetas e cores facilitam o acesso rápido e a facilidade nas abas que são fixas. A navegação permanece sempre à vista e não depende da página que tu estiver vendo no momento, né? Os usuários têm a total visibilidade da seção do aplicativo e pode acessá-lo com apenas um único toque. A desvantagem dele é que caso o menu tiver mais de 5 opções, vai ter algum problema para tu conseguir mostrar dentro do painel. Ali na imagem a gente pode ver o Spotify, que tem somente 5 para evitar esse problema. Ainda outro padrão é o Hub de navegação. É a página inicial de muitos aplicativos e ele lista todas as opções de navegação. Ele é muito utilizado em caso de aplicativo para execução de tarefas ou quando tem menos conteúdo. Algumas vantagens é que ele possui um caminho mais adequado e seguro para o usuário, passa segurança para ele, principalmente quando o usuário precisa de alguma tarefa específica, como é fazer um check-in num voo, que é até como trata ali o exemplo na imagem. Outra desvantagem é que o Hub ele ocupa a tela inteira.
Assim, toda vez que o usuário está numa tarefa e precisa acessar o Hub, ele precisa sair da página que ele está acessando para poder fazer esse acesso ao Hub. Com a evolução dos dispositivos móveis, também vieram as telas multitoque, que apresentam a detectação de mais de um toque do usuário. Esse padrão é muito útil quando os usuários desejam explorar os detalhes de um conteúdo muito específico de forma mais fácil e intuitiva, já que relembra mais algumas coisas familiares. Como por exemplo, até aí na imagem a gente tem a pinça, que o usuário faz um gesto de pinça para pegar algum item da tela, alguma coisa assim. Ou até mesmo o fato de ele conseguir deslizar os itens da tela. Na imagem, a gente pode ver um mapa com a facilidade de navegação que o usuário tem dentro de um dispositivo móvel. A parte verde representa os locais mais fáceis de se mexer, né? De maior interação. O amarelo é o local que o usuário encontra alguma dificuldade e no vermelho onde a experiência acaba sendo pior dentro do momento de interação. Portanto, baseado nessa ilustração, a gente deve cuidar nessa questão quando a gente for fazer o desenvolvimento de uma interface para aplicações mobiles, sempre pensando na experiência do usuário final.